bom dia para você, feliz sábado! Hoje estamos aqui muito felizes porque tem uma galera muito especial que veio diretamente de Santa Catarina, lá do IAESC, tô até com a camisetinha deles aqui, e são eles que vão hoje nos ajudar aqui na nossa Escola Sabatinho, que é sensacional. E a gente vai começar a nossa Escola Sabatinho, como sempre, pedindo as bênçãos de Deus, e eu queria que você fechasse seus olhos para a gente falar com Jesus. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez neste sábado para juntos adorarmos o Teu nome mesmo distantes. Que o Senhor possa continuar conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, galerinha, deixa eu falar para vocês que agora nós vamos ter um momento muito especial, o momento da música, né? Sempre começamos aqui com muita música, música boa. E quem vai cantar pra gente agora, presta atenção. Preciso olhar o nome da menina. E quem vai cantar pra gente agora nesse momento é a Maria Eduarda. A Maria Eduarda é uma cantora muito... Vocês vão gostar de ver a Maria Eduarda cantando, ó, show de bola. A Maria Eduarda está acompanhada pelo pianista Tiago. Então o Tiago e a Maria Eduarda agora é com vocês esses momentos a seguir. Estrada, mas enfim cheguei. A luz tocou meus olhos quando eu hesitei. Foram muitos vales de insegurança os que cruzei. Foram muitos dias de tanta dúvida. Estrada, mas enfim cheguei. Muito bem, obrigada Maria Eduarda, obrigada Tiago por essa música linda. Como é bom a gente ouvir música boa, né? E música cantada por adolescentes. Adoro esses momentos aqui porque a gente vê tantos adolescentes fazendo coisas boas. Eu não sei da onde que a Maria Eduarda e o Tiago são, mas eu sei que eles são estudantes do IAESC, né? Que é esse colégio lá de Santa Catarina. E neste momento eu queria dar a dica da Moni já, tá bom? Nós já vamos começar com a dica da Moni aqui. Hoje vamos fazer um pouquinho mais cedo. E vocês vão, na dica de hoje,
conhecer esse lindo colégio, o IAESC, que é um dos nossos colégios internos e que é lá de Santa Catarina, tá bom? Então, fica com a dica da Mônica aí agora. De uma das fases mais importantes de minha vida. Não havia dúvidas que a decisão que tomei junto com os meus pais seria a melhor para o meu futuro. Foi no IAESC onde vivi os melhores e mais incríveis anos de minha vida. Até parecia um sonho quando nesse colégio cheguei. Meu quarto era super aconchegante. Nele que eu conheci a Paola, uma amiga que veio de bem longe, mas até parecia que a gente se conhecia há um tempão. Logo, descobri que a palavra rotina nunca teve espaço no IAESC. O colégio estava em constante movimento. Eram muitos campeonatos e atividades radicais de tirar o fôlego. Foi jogando basquete que eu conheci o Daniel, um amigo com muito talento. A família de amigos do IAESC não parava de ganhar novos integrantes. No ensaio da orquestra, por exemplo, eu conheci o João Pedro, um menino que manda muito bem no violino. Além da orquestra, é impossível esquecer dos grupos e corais. No IAESC, a vida sempre foi uma constante harmonia. Na sala de aula não é para menos. Os professores eram muito preparados e se preocupavam com cada um dos alunos. Eles também eram grandes amigos, mas cobravam bastante, viu? Não é à toa que o IAESC é referência em ensino de qualidade. E para alcançar excelentes resultados, professores e alunos contam com uma linda biblioteca. E foi naquele ambiente que eu conheci a Sofia. Ela é apaixonada por livros. Depois de tantas atividades, era no restaurante que eu encontrava uma comida saborosa e com uma ampla variedade. Aproveitava o momento para conversar com os amigos e darmos muitas risadas. Essa é a minha história no IAESC. E a corrente de amigos que aqui eu fiz parece não ter fim. Venha viver essa experiência incrível. Escolha hoje o IAESC. Dica top, hein? Você adolescente, tá aí, né? Pensando no que vai fazer o ano que vem na sua vida? Fica a dica! Que tal você ir pro IAESC e estudar lá? Olha, acho que você vai gostar. Muito bem, neste momento eu vou convidar a Thalita. A Thalita é uma estudante do IAESC também e ela vai contar um testemunho lindo aqui para vocês. Então, com vocês, Thalita no Testemunho Teen.
Oi, gente, eu me chamo Thalita Zanin, tem 3 anos que eu estudo no internato, esse é o ano que eu me formo, mas o que eu quero focar para vocês era como era a minha vida antes disso. Aos 9 anos eu sofri meu primeiro evento traumático, que foi quando eu sofri o abuso infantil. E ele era muito mais velho que eu, ele já era um senhor de 45 anos de idade e ele era uma pessoa próxima. A partir desse momento eu fiquei meio sem rumo, eu estava me sentindo muito mal e comecei a ter meus problemas psicológicos, entre eles a depressão. E como eu estava me sentindo muito vazia, estava com sentimento de culpa, então para me autopunir eu comecei a me automutilar. A minha mãe viu que estava muito difícil para mim ficar naquela cidade por conta de todos os boatos que se espalharam, então eu me mudei de estado. Como foi uma cidade maior, eu comecei a me envolver com pessoas erradas, andar com pessoas erradas, fazer muitas coisas erradas, inclusive ir em festa já bem nova. E com 11 a 12 anos de idade eu já tinha perdido totalmente o controle da minha vida, já não acreditava mais em Deus. E a minha mãe, eu já não estava mais falando com ela, a gente não estava se entendendo. Com 12 anos a minha mãe descobriu que eu estava me automutilando e foi a gota d'água para o nosso relacionamento. Na tentativa de fugir dos meus problemas, de resolver o que estava acontecendo, aos 14 anos eu conheci um garoto através das redes sociais e eu conheci ele muito superficialmente. E eu decidi que eu ia morar com ele para fugir da escola, porque já tinha acontecido outras coisas na cidade e eu não estava conseguindo mais ficar naquela cidade. Depois de 3 meses de namoro, eu percebi que ele era um namorado abusivo, ele era um namorado que começou a ser muito agressivo. E como fim de relacionamento, eu acabei apanhando, acabou dando muito rolo, acabou quase chegando a ser um assunto de polícia. E como o relacionamento com a minha mãe estava totalmente quebrado, estava totalmente desgastado, eu não tive coragem para voltar para casa, então eu fui morar com meu irmão. O meu irmão, ele morava em outro estado, então eu comecei uma vida nova, eu comecei a tentar sair da depressão, porque quando eu cheguei na casa do meu irmão, foi a primeira vez que eu falei com alguém da família, que eu nunca tinha falado sobre os meus sentimentos, nunca tinha falado toda a história, o que tinha acontecido, nada além de psicólogos ou psiquiatras. Então, com meu irmão, eu estava conseguindo ter uma estabilidade emocional melhor, e eu ainda estava me automutilando e eu me lembro que uma vez eu tenho uma sobrinha, ela tinha 2 anos de idade na época, e eu tinha acabado de chegar da casa da minha mãe, que às vezes eu ia visitar ela, e ela chegou pra mim, pegou meu braço e falou: "Dodói, titia, dodói". Aí eu fiquei muito mal com isso, ela deu um beijinho falando que ia sarar, e eu prometi para uma criança que eu nunca mais ia me cortar. Então eu completei 15 anos de idade, quando eu completei 15 anos de idade eu tinha parado de me automutilar, de me automachucar. E eu descobri que minha mãe estava namorando, e ela estava namorando um senhor adventista. Eu fiquei bem mal com isso, porque eu nunca tinha tido a presença de uma outra pessoa assim tão próxima pra mim, sabe? E quando eu voltei pra casa, que minha mãe viu que já era a hora, que ela podia me levar, eu fui na igreja pela primeira vez pro casamento da minha mãe, que minha mãe insistiu muito, e eu fazia muito tempo que eu não pisava numa igreja, eu achava totalmente desnecessário a existência de uma igreja. E foi quando eu conheci a igreja adventista e lá tinha um pastor e ele tinha um filho que estudava no IASC. E o pastor gostou muito de mim, ele falou que talvez Deus tinha um plano para mim. E aí ele falou do IASC e do internato adventista para minha mãe, que super gostou da ideia, achou que seria uma nova oportunidade, seria melhor para mim. Porque se eu continuasse em casa, talvez eu perderia todo o que eu tinha começado, a minha saída da depressão. Então, em 2018, eu vim para o internato, que foi uma das melhores escolhas, foi uma das melhores oportunidades que eu tive. Quando eu cheguei no internato, eu cheguei na semana de oração. E eu me lembro que foi muito difícil para mim chegar aqui, porque eu não tinha roupa ideal, eu nunca tinha tido contato com pessoas que tem no colégio, o jeito das pessoas. Eu me lembro que eu cheguei e eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer, com quem que eu vou falar? E eu cheguei na semana de oração e as meninas do meu quarto foram super acolhedoras comigo. Eu me lembro que eu não tinha roupa para a semana de oração, a roupa que eu pensei que eu poderia usar, que eu não podia usar. E elas me ajudaram. E no último dia da semana de oração, eu senti realmente Deus falando comigo e eu entendi que eu precisava perdoar as pessoas que me fizeram mal. Eu me lembro que no último dia eu chorei muito naquele culto, eu chorei demais. Foi quando eu consegui perdoar todas as pessoas que me fizeram mal. Eu liguei para algumas pessoas oferecendo o meu perdão e foi uma das coisas mais libertadoras para mim,
Foi quando eu realmente me senti livre dos meus problemas, livre das minhas escolhas. Eu comecei uma vida nova. Então eu comecei a acreditar em Deus, comecei a pedir para Deus que Ele me ajudasse, que Ele me desse uma resposta, né? E em 2019 eu voltei de novo para o internato e focado em estudar a Bíblia, fazer todos os estudos para que eu pudesse me batizar. E foi o que eu fiz isso durante 2019 inteiro, teve vários funcionários, professores, o diretor que me deu todo esse apoio. E no finalzinho de 2019 eu finalmente me batizei, finalmente entreguei minha vida para Jesus. E eu consegui entender todos os problemas que eu passei, porque hoje em dia eu consigo, através das redes sociais, muitas vezes tem meninas que falam comigo dos seus problemas, tem pessoas que me pedem sobre o internato, me pedem para dizer minha história de vida, dizer como que eu superei, como que eu passei por tais traumas. E para o meu futuro eu espero que Deus continue guiando o meu caminho, me ajudando. Como eu me formo esse ano que vem eu pretendo continuar nessa vida de ajudar pessoas e decidir o que eu realmente vou fazer da vida, decidir a faculdade que eu vou fazer. Mas o que eu quero dizer para vocês, acima de tudo, é que não importa o tanto de dificuldade que você passou, não importa o quão errado você já foi, não importa qual caminho você já trilhou. Você não vai ser julgado, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, Ele te transforma, Ele muda quem você é, Ele começa a te colocar em outro caminho, Ele te dá um novo sentimento, você entende as pessoas, você se livra de muitas culpas. Eu hoje em dia sou diagnosticada como curada da depressão, eu não sofro mais nenhum transtorno, a única coisa que eu ainda lido e estou lidando é a ansiedade. Mas Deus fez um milagre muito grande na minha vida. Eu creio que se eu ainda estou viva aqui é porque Ele tinha um propósito para mim, é porque Ele tem um propósito para mim. Porque foram várias tentativas de suicídio, foram várias vezes que eu parei no hospital quase morta e Deus nunca deixou eu ir, Deus sempre me trazia de volta. E eu quero dizer que quando eu vim para o internato, eu cheguei achando que eu não ia falar com ninguém, achando que eu ia ser isolada, que ninguém ia gostar de mim, porque eu era muito diferente das pessoas. E eu percebi que mesmo eu estando diferente, mesmo eu sendo diferente, as pessoas falavam comigo, as pessoas tentavam ser meus amigos. Quanto é que as meninas do meu quarto viram vários surtos meus, me ajudavam e falavam de Deus para mim, oravam por mim. Eu tive todo esse apoio aqui dentro e eu dou graças a Deus por isso, porque eu consegui realmente nascer de novo. Gente, quando a gente ouve histórias assim como essa da Thalita, a gente fica emocionado, né, de ver como Deus Ele trabalha no coração de adolescentes e jovens. E eu gosto muito de ouvir essas histórias, eu tenho me inspirado com as histórias que todo mundo tem contado aqui nas nossas escolas sabatins. Agradeço muito a você, Thalita, por ter colocado aqui a sua história. Que Deus possa continuar te abençoando, tá bom? E esse é o momento de você pegar sua oferta, guardar lá, né, separar essa oferta e quando você puder levar na igreja, leva na igreja, porque é muito importante para que essas ofertas possam ajudar outras pessoas a conhecerem a Jesus também. Beleza? E agora a gente vai ouvir mais uma música e Tiagão vai continuar tocando, mas quem canta agora é a Tiffany, gente. Olha só, presta atenção nessa música linda que a Tiffany vai cantar pra gente. Tiffany, é com você. Preciso tanto ouvir tua voz. Eu preciso muito de um momento a sós pra te falar dos erros que eu cometi. Que não sou digno do teu amor e
Obrigada, Tiffany, obrigado, Thiago, por vocês estarem aí nos ajudando na Escola Sabatim com essa linda música. E agora chegou o nosso momento principal da nossa Escola Sabatim. É o momento em que a gente vai ver o resumão da lição, né? E o pessoal do IAESC que vai fazer o resumão da lição pra gente hoje são, na verdade, 4 pessoas muito especiais. O Felipe, a Luísa, o Ítalo e a Beatriz. Esses 4 fizeram aí umas coisas bem diferentes, umas dinâmicas, e depois eles trouxeram pra gente o resumão da lição dessa semana e você vai adorar assistir esse resumão hoje. Então, com vocês, resumão da lição com o pessoal do IAESC. Eu sou o Felipe. Eu sou a Bia. Oi, meu nome é Luísa Oi, meu nome é Ítalo. e nós estamos muito felizes de estar aqui. Vocês estão com medo de que vai ter uma caixa? Oi, gente, eu vou sofrer agora. Só vai. Parece que eu tenho que enfiar a mão aqui dentro. Você... Ah, não, é uma fólio É isso aí. de limpar a pele. É. Tá. Eu sei que não vai ter bicho, mas eu tô com medo. Ai, vai lá. Ai, que é um gatinho de pelúcia. Cara, que tira esse deu O quê? Yes. Taca pra mim. É, por favor. De preferência. Tá. A moela. Não. Que isso? É mó... É gema de ovo, cara. Vê se tem cheiro. Ah, é gostoso. É maciante. É creme. Ah, sério? Ah, eu tava tipo, isso é um negócio nojento. A sensação de não saber o que está por vir é muito ruim. Eu já tava, na minha cabeça, eu já tava imaginando assim, o pior, eu tava esperando um sapo dentro daquela caixa. Eu tenho que admitir que foi tenso, que deu um leve medinho, assim, um preconceito com o que tinha naquela caixa. Na lição dessa semana conta a história de Esther. E é quando ela foi provada pra ver se ela merecia mesmo estar ali no cargo de rainha e se ela ia fazer a coisa certa pelo povo dela. Todos nós já passamos por muita dificuldade na nossa vida. Mas também a gente experimenta a vitória, né? Como aqui nós meninas tivemos na dinâmica de hoje. de novo! Na verdade, como cristãos, devemos esperar a vitória, porque há um grande Pai através de cada situação. E não é qualquer pai, né? É o Pai, o nosso Deus Pai. O Pai. E vocês, lembram de alguma vez de quando Deus, o grande Pai, lhe proporcionou alguma vitória?
Sim, quando eu era pequena, eu caí de 5 metros de altura e eu tive hemorragia interna e tive que retirar o baço, que é um órgão do corpo. E era pra eu continuar o tratamento pra minha imunidade por bastante tempo, mas eu consegui terminar com 10 anos. Eu lembro que eu tava não participando de uma competição, né? Mas era mais uma prova da escola, né? De natação. Eu tava com medo de chegar por último, porque eu nunca fui tão bom em esportes, né? Só que quando eu pulei, quando todo mundo pulou, né? O senhor deu o sinal, o professor. Todo mundo foi nadando e tal. Só que no meio do percurso, eu engoli um pouco de água, eu fiquei sem ar. Só que, graças a Deus, eu consegui acelerar, cheguei no final, consegui pegar o impulso e cheguei em primeiro no final. Eu aprendi que, às vezes, as grandes vitórias e os grandes milagres nem sempre vão vir na hora que a gente espera. Mas, enquanto isso, a gente tem que reconhecer as pequenas vitórias, as pequenas conquistas e os pequenos milagres que Deus faz na nossa vida. Afinal, Ele sempre está com a gente. Bem, recapitulando a história de Esther. Esther foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Ela participou de cargo para a princesa do rei Xerxes, o rei Assuero. Ela virou rainha do rei Xerxes. Amã, que era o segundo homem mais poderoso do reinado, ele queria matar todos os judeus. Depois disso, Mardoqueu veio, falou com Esther, falando assim: você tem que lembrar da nossa descendência, porque você é judia. E então ela fez um jejum por 3 dias, para poder lembrar do seu povo e também manter uma comunhão maior com Deus naquele tempo tão delicado. Relaxa, Ítalo, relaxa. Vamos ver com mais calma o que aconteceu nessa treta louca de Esther. Bem, como lei da época, eles não permitiam que alguém entrasse na presença do rei sem ser convidado. E uma mulher, mesmo que ela fosse a rainha, ela também não poderia entrar. Até porque naquela época as mulheres não tinham influência nem o valor que elas têm hoje, né? Naquele momento, o Hamã, ele queria fazer um decreto para exterminar o povo judeu. Aquela era a hora em que Esther precisava agir. Esther jejuou para poder se preparar para aquele momento tão delicado que ela estava enfrentando. Será que ela conseguiu? Nós não sabemos a resposta, mas sabemos o resultado. Isso me faz lembrar de como é incrível a gente confiar em Deus e, confiar no poder dele, sabe? Sim. E nesse momento é falado uma das frases mais marcantes da Bíblia, que é Esther 4,14. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Ali era o momento que Esther precisava entrar no palácio e precisava mostrar que ela estava com Deus e que ela não tinha medo de morrer, porque Deus estava com ela. E ele promete que sempre vai estar com a gente. Bem, agora nessa parte da história de Esther, ela teve que ir para o trono do rei para poder convidar ele e Amã para uma noite de jogos e uma janta especial, né? Só que ela tava com medo, porque ela não podia simplesmente só entrar lá. Pra ter que entrar, ela tinha que ser convidada, né, pelo rei. Dela entrando daquele jeito que ela tá vindo, do nada, assim, os guardas que estavam protegendo o rei podiam facilmente só matar ela, assim, né? Só que quando ela chegou lá, o rei perguntou: o que a minha rainha precisa agora? Qual é o seu desejo? E ela foi lá e convidou ele e Amã para uma noite de uma janta lá. Bem especial. Isso aí. Além disso, o rei fala uma das declarações de amor mais lindas da Bíblia, que está lá em Esther 5:3, e é o nosso texto-chave da semana. Diz assim: e o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther, qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, será dado a você. Ai, que bonitinho. Cara, tá. Aí Esther, ela convidou o rei e Amã para um banquete real que ia ser feito lá no palácio. Hamã devia estar se sentindo, cara, nossa, eu consegui o decreto, eu vou matar os judeus e eu ainda vou jantar com o rei e a rainha. Ele devia estar assistindo, cara, mas depois ele saiu dali, daí ele passou, ele viu Mardoqueu e lembrou: não, eu tenho que focar no meu plano, eu tenho que matar os judeus, e ele voltou bravo pra casa. Pois é, ele foi aconselhado pela sua querida e amada esposa, Chamada também de Nádia. Ele foi aconselhado por ela pra fazer uma forca de nada mais nada menos do que
22 metros de altura. Pouca coisa, né? A mulher... Pequenininha. Boa. De boa. E aí, pra fazer uma forca desse tamanho, no quintal da casa dele, pra que quando o Mardoqueu fosse morto, todo mundo conseguisse ver. Olha que legal, né, gente? Então, em uma certa noite, o rei Assuero, ele não estava conseguindo pegar no sono, né? Ele pediu para o seu servo ler as suas crônicas que ocorriam no seu reino, né? Os seus feitos e tal. E era uma ótima maneira dele relaxar, né? E até que teve uma hora da crônica que o seu servo foi lá e leu assim: o rei é salvo de envenenamento por Mardoqueu. E ele leu: por Mardoqueu? Assim, o seu servo, aquele lá que fica na entrada dele, assim. O Mardoqueu fez isso, então eu devo presenteá-lo. Ele fez um grande feito pra mim, ele salvou a minha vida. Quem seria eu se não fosse Mardoqueu? Então o Xerxes, ele já não conseguia dormir. Ele pediu para os administradores perguntarem e checarem se eles tinham feito alguma coisa em homenagem a Mardoqueu, seu fiel defensor. Então só você levantou, Haman acordou lá, tem que ir pro trabalho. Ele foi lá trabalhar pro rei e o rei perguntou: Haman, o que eu poderia fazer para um cara que eu gosto muito, um cara que eu quero honrar? Aí, né, a Haman todo achando que era ele, o Gationix. Ele falou assim... Ele foi aconselhar o rei, né, porque ele achou que era ele, o cara que o rei tava falando. E aí, o conselho dele tá escrito lá em Esther 8, do versículo 8 ao 9. E ele, eu vou resumir mais ou menos, mas ele dizia assim. Ele disse que era pro rei botar o cara, né, que ele queria homenagear, com a veste real, com a coroa real, montada no cavalo real, e andando, desfilando assim pelo reino inteiro. Ou seja, Haman estava sendo super egocêntrico, né? Imagina. Ele ia usar a coroa do rei, as vestes do rei, ele ia montar no cavalo do rei, ia sair desfilando pela cidade, sendo saudado por todos, e estava se achando. Ele estava se achando, com certeza, a estrela de cinema, né? Só pode. Pena que os seus 10 segundos de fama acabaram. Aí chega um momento, o rei fala assim: então, eu quero que você faça isso pra Mardoqueu. Veste ele com a veste real, com a coroa real, bota ele em cima do cavalo real e guia ele pela cidade, falando que ele é a melhor pessoa do rei. Cara, imagina a cara que Haman deve ter ficado. Aquele dia tava sendo péssimo pra Haman, péssimo. A única coisa que salvaria seria o banquete real junto com Esther e o rei. Só que não. Então ele escondeu sua frustração, encarnou a falsidade e foi lá comer e bater papo com o rei e com a rainha e ouvir o que ela tinha a dizer. E depois, quem sabe, ele matava o Mardoqueu. Então, tava lá Esther, o rei Assuero e Haman no seu segundo banquete. Estavam lá comendo tranquilos e tal. E até que o rei teve uma ideia e falou assim: Esther, você pode pedir qualquer coisa. Você pode até pedir metade do reino que eu te dou. Faça um desejo pra mim. E Esther, toda nervosa, foi lá e falou assim: não me mate, nem ao meu povo. Tá bom? Não. Então o rei fica: ué, como assim, meu povo? E aí ela fala assim: eu sou judia. E aí todo mundo fica: o quê? Uau. Meu Deus. E aí ela fala assim: por favor, não deixe o assassino do meu povo me matar e matar o meu povo. Faz alguma coisa. E aí o rei já ficou, né? E aí ficou: quem que é o assassino do seu povo? Aí, meu irmão, aí só faltou ela falar uma palavra, só tinha que falar uma palavra. E ela falou: é Haman. Tan, tan, tan. Imagina a cara dele, mano. Ao ouvir isso, o rei ficou tipo chocado. Ele teve que sair pro jardim e respirar um pouco, assim, naquela situação. Enquanto isso, Haman viu a influência que Esther tinha sobre o rei e foi lá implorar pra ela, né? Não me deixe morrer, desculpa, cara. Não vou te matar, não me deixe morrer também. Aí nessa hora, o rei chega e vê o cara debruçado perto dessa mulher maravilhosa, né? O que ele pensou? Aquilo foi a gota d'água. Ele mandou que acelerassem a morte de Haman
e pedir para que fosse em público. Ele queria dizer, ó, mexeu com a mulher errada, mexeu com ela, mexeu comigo. Mas onde será que poderia ser feito essa linda execução pública? Aí eu só imagino assim, alguém chegando assim, né, lá pro rei e falando assim, então, né, é que tem uma forca preparada na casa de Amã. Oh, que coincidência! 22 metros, serve. Ah, é só isso. Meu povo, acho que é por aí que acaba a história, né? Depois de tantas reviravoltas e vergonhas alheias, este é o fim. Com isso, o povo ganhou liberdade. Quer dizer, não bem liberdade, eles ganharam o seu direito de se defender. Porque o rei Assuero não podia revogar o seu decreto, mas ele podia criar um novo, que seria que os judeus podiam se defender. Só que eles precisavam de um novo primeiro-ministro. E adivinha quem ocuparia esse cargo? Rubem os tambores! Mais do que! Alegria! E esse sim merecia, né, a posição. E essa foi a história de Esther. Mesmo com a situação arriscada, ela ainda continuou firme na fé dela. E conseguiu ganhar, e Deus concedeu a vitória para eles. Todos nós passamos por dificuldades muito difíceis, né? Que dificuldades são difíceis. É isso mesmo, que é. Pois é. Todos nós passamos por problemas da nossa vida, né? E coisas que abalam a nossa fé e abalam a nossa vida como cristão. Mas a gente sempre tem que lembrar que a gente tem Deus com a gente e Ele vai ajudar a gente do mesmo jeito que Ele ajudou a Esther. Deus promete a vitória, mas frequentemente Ele coloca dificuldades no nosso caminho que nem Esther encontrou no passado. E você? O que você poderia fazer para reconhecer as vitórias que Deus tem realizado na sua vida hoje? Não esqueça, Esther orou e jejuou pedindo orientação de Deus. E para sermos vencedores, devemos ter comunhão com Deus. E esse é o nosso desejo, e esse deve ser o nosso desejo diário. Ore por nós, que nós oraremos por vocês. Um beijão e até a próxima. Tchau. Muito obrigada, povo amado do IAESC, que nos ajudou nessa Escola Sabatim deste sábado. Deus seja louvado pelo trabalho de vocês. Só lembrando, galera, que esse pessoal eles têm feito todos os sábados a lição Team. Eles fazem uma gravação, vocês estão vendo que eles estão craques, né? E aí é muito legal porque todo sábado eles fazem também a lição Team deles lá, que eles apresentam para o pessoal do IAESC. E para quem quiser assistir, a gente vai colocar a descrição do link aqui embaixo. E aí você pode, de vez em quando, né, quando você... Depois de assistir a nossa, lógico, né? Você vai lá e entra e assiste o resumão deles, que é muito legal também, tá bom? Muito obrigada a todos os alunos que participaram aqui com a gente nessa Escola Sabatim. Muito obrigado ao pastor César, que foi um dos responsáveis por mandar todo esse material pra gente, tá bom? Obrigada, pastor César. Obrigada, IAESC. E muito obrigada a você que esteve com a gente aí durante todo esse tempo. Que Deus possa abençoar você. Semana que vem tem mais. E quem vai estar semana que vem com a gente fazendo essa Escola Sabatim é o pessoal do IACS. O IACS é o nosso internato lá do Rio Grande do Sul. E eles vão estar aqui com a gente também fazendo essa programação muito legal. Sábado que vem tem mais, tá bom? Te espero nesse mesmo canal, no horário que você puder. E eu queria agora te convidar a fechar os olhos para a gente encerrar essa Escola Sabatim. Querido Deus, muito obrigada por esses momentos tão especiais que passamos juntos aqui, que realmente tudo que foi apresentado aqui possa servir para o nosso crescimento espiritual. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Beijo a todos, tchau, até semana que vem.